Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Lúcia Franco. E eu sou Gislaine Valgas e hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas confundem, que é a denúncia cheia. Nós escolhemos falar sobre a denúncia cheia porque é um assunto que muitas pessoas confundem. A gente vê no dia a dia, né, Lúcia? Isso. A gente tem casos... Tem dúvidas também, né? Muitas pessoas têm dúvidas, né? Tanto o locador como o inquilino, o locatário, né? O próprio corretor, né? O próprio corretor às vezes também se confunde. Porque assim, a nossa base aqui nesses vídeos é o quê? Tranquilidade e segurança para a pessoa poder trabalhar com locação de imóveis. Então, o corretor de imóveis, ele tem que estar ali, como eu sempre digo, né? Tem que estar na veia. Ele tem que entender sobre o assunto e ele tem que saber explicar para as pessoas. Então, a gente encontra no dia a dia as dificuldades das pessoas e aí a gente vê também que o próprio corretor, às vezes, que trabalha com isso, ele não sabe explicar para aquele cliente como que ele deve agir. Porque a gente sabe que a locação, ela é um negócio, nesse negócio, no geral, né, quando ela é intermediada por um corretor ou por uma imobiliária, são 3 personagens da história, Sim. que é o locador, o corretor ou a imobiliária e o locatário. Então são esses 3 personagens que tem que trabalhar em harmonia. E quando a gente fala da denúncia cheia, a Lúcia pode falar um pouquinho o que é a denúncia cheia para ficar claro para as pessoas. Então, assim, o que é a denúncia cheia? A denúncia cheia é quando se pede o imóvel de volta, né? E esse proprietário, o locador, ele tem que justificar esse pedido da desocupação. Né? E daí também, dentro da denúncia cheia, Lúcia, mas existe a denúncia cheia e existe a denúncia vazia, tá? A denúncia vazia é ao contrário, né? Então, como ele tem que justificar na denúncia cheia, então lá na denúncia vazia ele não precisa justificar. Deu o prazo do contrato de locação residencial, né? Mas muitas vezes no contrato de locação não residencial já não funciona assim, né? E nós vamos comentar, nós vamos fazer assim um todo dentro dessa... Só para deixar a coisa claro, eu gosto de simplificar e colocar a coisa visual, né? Então vamos pensar assim, denúncia cheia, denúncia vazia. O próprio nome vai dizer, é cheio ou é vazio. Pensa num copo com água, vamos supor. Abre a torneira. Né? Esse copo, se ele tem água, ele está cheio de água. Se ele não tem água, ele está vazio. Né? Então, a denúncia cheia, ela precisa de algo que esteja ali preenchendo aquele espaço vazio, como a água no caso do copo, para justificar essa retirada do inquilino. Já a denúncia vazia, não. Ela não precisa de nada, ela não tem ali preenchimento. Eu acredito que daí fica fácil da gente visualizar. E também para você gravar, né, esses exemplos aí da água no copo, né? Porque esses exemplos, não é que o corretor tem que estar assim, tudo... A lei, ele pode pesquisar, ele não é preciso ele estar afiado aí na ponta da língua tudo que diz conforme a lei. É bom a gente também, esses vídeos que a gente procura fazer aí para você ter aí um contrato, uma locação de imóveis segura e tranquila, a gente traz esses exemplos, né, Gi? Tá juntando aqui a corretora com experiência e mais uma engenheira química, né, que dá as ideias aí, os exemplos. Uma engenheira química que tem uma criatividade que de vez em quando inventa algumas coisas que faz da casinha. Assim, então vamos lá. Dentro da denúncia cheia, um exemplo claro assim que a gente tem aí na minha empresa, aí no dia a dia, nós estamos vivenciando isso agora, Antes né? da gente entrar nos exemplos,
acredito que é legal a gente pontuar o que muitas vezes as pessoas confundem nessa questão da denúncia cheia e da denúncia vazia. Por quê? Colocado de forma simples, né, como eu coloquei ali o exemplo do copo cheio e copo vazio, a denúncia cheia ela precisa de um motivo para retirar o inquilino daquele imóvel que está alugado, em caso de locação residencial. Então, o que muitos confundem é que assim, se o proprietário tiver um motivo, ele pode retirar o inquilino. Ele faz uma denúncia vazia e aí as pessoas pensam, uma denúncia cheia. Uma denúncia cheia. E aí retira aquele inquilino daquele imóvel. E aí o que muitos pensam é que se ele tem um motivo, atende algum daqueles motivos, ele pode ir lá e retirar o inquilino. Só que não é bem assim. Não, não é bem assim, porque lá no o inquilino, o inquilino alugou o imóvel, existe um contrato de locação, né? E vamos dizer que esse período do contrato de locação é 30 meses. Foi colocado lá, estipulada essa data de 30 meses no contrato de locação residencial, vamos dizer assim, vamos deixar tudo muito bem mastigado, né? Existe um contrato de locação residencial, que o inquilino de 30 meses. O inquilino entrou no imóvel, entrou no imóvel, ficou lá um ano, até um ano, ele cuidou muito bem daquele imóvel. Ultrapassou essa data, começou a haver um relaxamento, vamos dizer assim. Ele não cuidou mais, ele deixou o mato crescer. Foi o que aconteceu aqui, E que foi o que aconteceu. Esse nosso inquilino, ele alugou uma casa, né? Aqui na nossa região nós ainda temos, claro que existem muitos edifícios, mas também existe muita casa. E nós aqui, além de casas de alvenaria, tá? Existe também casas mistas e boas, em bairros bons, bairros maravilhosos para se morar, né? Então esse inquilino alugou essa casa é uma teteia, né? Muito bem bonitinha, toda murada, com portão eletrônico, tudo certinho, bem segura. E só que ele começou a não ter capricho pro imóvel, né? Na parte externa, Na né? parte externa, principalmente, né? Isso que a gente quase não... porque quando se passa lá na frente, aí se vê, né? Que a casa não está sendo cuidada. E a lei, lá no artigo 23, que é o artigo a obrigação do inquilino, do locatário, né? É manter o imóvel, né? Manter o imóvel como se fosse seu. Como que o imóvel fosse seu. Então tem que cuidar, né? Aí envolve um pouco de capricho. E daí, então, aí o proprietário, os parentes do proprietário passavam por lá e via, era lixo acumulado, era mato crescendo. Aí a pessoa é proprietária do imóvel já começa a imaginar, né? Se por fora tá assim, imagina como é que tá dentro. Nossa, daí, aí nós, nessa hora, nós temos que ser psicólogo, porque corretor tem várias profissões, né? Além de ser corretor, lógico, né? Nós temos que ser psicólogo, tem que ter um pouco de terapeuta, né? Então, nós temos que ter de tudo um pouquinho, né? Porque, olha... Aí ele vem chorar no carro. Aí o que é que faz? Né? Aí o que é que ele vai fazer? O proprietário vai fazer? Passa lá, já vai entrar em contato. Não é nem mais em contato, né, gente? Não é nem mais ligação. Ele já passa um zap, né? O zap, já entra lá, passa uma mensagem. Tira aquele inquilino lá. Não quero mais aquele inquilino. Aí vem. Aí a primeira chamada, ele conversa assim. Pede para ele lá manter, papapá. Aí eu chamei o tal do inquilino, ele veio aqui, a gente conversou, não, é porque aconteceu umas coisas assim, assado. Tudo bem, lá foi, né? Claro, a gente tem que chamar e conversar, né? Então, tudo bem. Aí, a segunda chamada foi por contato mesmo, assim, não foi, ele não veio pessoalmente. Aí, a terceira, o proprietário, de novo. Lúcia, eu quero pedir a casa de volta. Mandou lá, ele solicitou por e-mail, né? E
também passou um WhatsApp para mim. Então, e agora, nessa hora, né? Nós corretores, como é que a gente vai reagir? Vamos entrar e dizer para o proprietário, não, tudo bem, eu vou pedir a casa de volta? Não, existe um contrato de locação onde nós temos que manter a nossa carteira tranquila e segura nessa hora. Então, o que é que nós temos que fazer? Se você não está por dentro da lei, então você consulte um advogado. Ou então, hoje também a gente pode consultar muitas leis em relação ao Google. Mas claro que você, se tem uma carteira de locação, em algum outro vídeo eu falo sobre isso, que o corretor, o administrador, ele tem que contratar um advogado. Se ele tem dúvida de alguma coisa que ele vai elaborar lá, aquele contrato de locação, ele deve consultar sim um advogado, né, que esteja, de preferência, um advogado que seja especializado nessa área, na locação, na lei do inquilinato, sobre imóvel, que seja específico só na parte de imóveis, porque hoje nós já temos, né, vários advogados aí que tem esse Brasil porque afora. A gente tem que tomar cuidado com as pesquisas que são feitas no Google. Também tem que tomar um certo cuidado. Porque se a fonte não é confiável... Não é confiável, né? Isso mesmo. Aquela resposta ali pode já não ser... Pode gerar conflito para você. Ideal, né? E também, além disso, né, a interpretação pode ser errônea também. Sim. Porque é aquilo que eu já comentei com a Luciana algumas vezes, e quando a gente fala em lei, fala em normas técnicas, né? Eu estou mais adaptada a normas técnicas, né? Mas quando a gente fala em uma norma, um documento que foi feito por um órgão oficial, a interpretação, muitas vezes, ela vai variar de pessoa para pessoa. Então, às vezes, por exemplo, no caso de uma lei, às vezes um juiz vai entender de uma forma, um outro juiz vai entender de outra forma. Sim, isso existe mesmo, em todo esse Brasil afora, né? Ainda mais esse Brasilzão aí que é enorme, né? E de estado para estado tem muita diferença, né? Só entrar lá nos TJ daí da vida, consultar algumas ações lá que se você tem dúvida ou alguma coisa assim de situações que foram resolvidas perante a justiça, pode haver várias interpretações de estado para estado. Tem diferença, sim, tem diferença, porque eu acredito que essa diferença seja porque cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Então, assim, nessa hora, daí o que eu fiz, né? O proprietário lá, Lúcia, eu quero. Não. Aí, tudo bem, deixei a poeira, né? Aí, qual é o horário que nós podemos conversar, né? Porque essa conversa já não vai ser mais ali só passar um áudio lá, né, no WhatsApp, gravar um áudio e mandar para ele. Não. Qual é o horário que a gente pode conversar agora ou não, ou tal horário. Agenda-se um horário com esse proprietário para você explicar para ele que existe o contrato de 30 meses e que esse contrato deve ser respeitado, porque se nós não temos, né, poder para chegar para um inquilino e dizer para ele desocupar o imóvel em 30, 60, 90 dias. Existe um contrato, existe um prazo da qual onde nós temos que respeitar. Existe um contrato de 30 meses, né? Que existe um contrato de 30 meses e deve ser respeitado, né? A análise nesse caso, ela é simples no sentido de que tens um contrato escrito e aquele processo de locação está dentro do que está escrito naquele contrato, tem que respeitar o prazo do contrato, independente do qual prazo seja, se ele é de 30 meses ou se ele é inferior de 1 ano. Está dentro do que está escrito no papel, tem que respeitar o que está escrito no papel. No papel. Né? A gente teve um outro caso também, que daí já foi relacionado à vizinhança, né? Que nesse caso talvez a gente conseguisse tirar,
Mas Isso. aí dependeria de uma denúncia dos vizinhos. Isso. Nós tínhamos aí temos, né, ainda, né? Mas eles já estão também nesse mesmo processo. Aí no caso é apartamento, né? Os vizinhos reclamavam, a sala comercial também reclamava, e só que eles não queriam se envolver, né? Eles não queriam fazer a denúncia, eles não queriam, aí como é que nós digamos temos provas? assim, dar a cara a tapa, né? Isso. Então, a informação chega pra gente, só que a gente fica de mãos atadas porque a gente não tem como comprovar aquilo ali. Isso. Se a gente não tá lá presencialmente, a gente não vê, né? A gente tá aqui no escritório, às vezes vai lá visitar outro imóvel com outro cliente, só que a gente não vê a situação, Sim. né? Então, é uma situação que ela dependeria de uma denúncia na delegacia. BO. Feito um BO. Que isso precisaria ser feito pelos vizinhos. Por quê? Para a gente poder comprovar a política de boa vizinhança. Sim. Só que como eles quiseram se abster disso, a gente ficou de mãos atadas. Sim. E aí a proprietária também chegou pra gente querendo retirar o inquilino. Isso. Só que se a gente não tem provas dessa perturbação da ordem, como é que a gente vai retirar sendo que tem um contrato e a gente é obrigado a respeitar o contrato? Isso. É aquilo que eu sempre falo, contra provas não há argumentos. Porém, se tu não tem provas, como é que tu vai argumentar? E que daí, aí se caso nós não temos prova para poder argumentar com este inquilino ele pode ir, né, colocar uma ação, ir atrás dos direitos dele, né? E daí, como a gente não tem prova, isso pode gerar aí uma grande dor de cabeça, né? Então... A gente tem que respeitar as provas que a gente tem. Qual é a prova majoritária que a gente tem no caso de locação? O contrato. Então, se o contrato diz que a gente precisa respeitar e a lei do inquilinato diz que a gente precisa respeitar, não tem nada que faça com que a gente realmente consiga anular esse contrato, porque a partir do momento que tivesse a denúncia, nós iríamos procurar anular o contrato. Sim, daí seria... Aí seria um caso diferente. Só que a partir do momento que a gente não tem esses indícios, né? Claro que aqui a situação a gente deixou ela um pouco aberta, a gente não entrou muito em detalhes, porque também não vem ao caso. Mas é só para ficar nítido que se tiver algo externo que consiga anular aquele contrato, é diferente, já não vai entrar nessa questão de denúncia cheia, denúncia vazia. Isso, daí aí não, é outro envolve. procedimento. É outro procedimento, sim. Porque daí nós vamos ter as provas, né? As provas necessárias para a gente estar anulando o contrato. Anulando o contrato. E aí entra numa anulação do contrato, é diferente. Né? Que eu não sei nem se o nome é esse, eu tô metida aqui na situação, na né? verdade, Eu sou engenheira química, eu tô aqui metida na porque situação. quando as partes não respeitam o devido contrato, se eles não estão cumprindo os seus deveres e obrigações, aí cabe a nulidade do contrato, sim, nesse caso, né? Eu já morei num edifício que tinha umas meninas que elas só trabalhavam de noite, né? Só que teve um dia lá, deixaram cigarro, talvez, né? No hall de entrada, pegou fogo naquele apartamento. Então, na mesma hora que a gente teve essa prova, envolveu com o bombeiro, tudo, né? Foi uma gritaçada naquele prédio. As crianças eram até pequenas na época, né? Já faz tempo isso. E só que daí teve provas, né? Então a gente deu, os próprios condôminos, os proprietários daquele apartamento, daquele prédio, naquela época, foi na imobiliária, que era a imobiliária que estava administrando aquele imóvel, nós demos um prazo X para elas desocuparem aquele imóvel. Acabou com aquele contrato teve que ser anulado.
É que daí a gente acaba entrando em uma outra questão Sim. da locação, que seria as infrações, né? Sim. E não vem ao caso Que não agora, a vem- gente é. só destacou. Mas só que são situações, se nós não tivermos provas, não tem como a gente. É. Né? E aí, sim, e aí, voltando lá para simplificar, existe um contrato, esse contrato ele tem um prazo, ele tem que ser respeitado. Aí vem a pergunta que eu acredito que é a pergunta que deve estar na cabeça de todo mundo, que é, tá, mas então para que existe a denúncia cheia? Porque se tu tens que respeitar o contrato, por que tem essa denúncia cheia? Então, se né, existe o contrato de locação, independente do prazo, né? Ah, eu fiz um contrato de locação por 1 ano, né? Ou tem um contrato de locação por 2 anos. Você pode fazer? Pode fazer. Então, mas o importante é que ali ele venceu aquele contrato, um ano, por exemplo, o contrato de locação 1 ano, venceu 1 ano, ele vai ficar com prazo indeterminado, né, até 5 anos, né, ele vai ficar com aquele prazo indeterminado. Que é outro marco onde pode ser pedido o imóvel, né? Isso. Mas nesse período, até os 5 anos, é prazo indeterminado. Aí o prazo é indeterminado. E daí, então, onde não vai poder ser pedido esse imóvel. Tá, então vamos lá. A Lúcia falou até agora, né, a gente vem conversando e tal, que o contrato, independente do prazo, aquilo que está escrito ali, tem que ser respeitado, né? Então, se é 1 ano, se é 2 anos, se é 30 meses, independente o prazo. Independente o prazo, Existe o prazo, este prazo está no papel, escrito no contrato, então ele tem que ser cumprido. Não pode pedir o imóvel, o proprietário não pode, o locador, pedir esse imóvel a qualquer hora. Não pode. Mesmo que ele tenha um motivo para isso, que seria a denúncia cheia. Por quê? Porque a denúncia cheia não se aplica nesse caso. E aí a pergunta que vem na mente é quando que a denúncia cheia se aplica, né? Porque se existe o contrato e não pode pedir, quando é que a denúncia cheia se aplica? Se a gente for avaliar, quando o contrato ele é menor do que 30 meses, aí independente do prazo, é prazo de 1 ano, é prazo de 2 anos, desde que ele seja menor, ele é menor do que 30 meses, esse contrato escrito. Quando ele chegar na vigência, na data onde tem o vencimento, ele passa a ter prazo indeterminado, até chegar no outro marco dos 5 anos, né, que é onde o proprietário, o locador, vai poder pedir novamente o imóvel. Só que nesse prazo indeterminado, o contrato já venceu. Esse contrato ele é menor do que 30 meses. Ele está na vigência indeterminada. Aí, nesse momento, se aplica a denúncia cheia. Aí é onde o proprietário pode pegar lá os motivos, né, que são descritos na lei, os motivos que ele precisa desse imóvel e usar para fazer a denúncia. Isso, que está lá dentro do artigo 47, né, que são aqueles vários itens lá, né, porque às vezes ele pode, isso tem que ser tudo comprovado, importantíssimo isso, tá? E tem que ser tudo bem comprovado, né? Não adianta ter provas. Não adianta só chegar lá e falar, né? Como esse proprietário, esse locatário chegou para mim, né? O contrato da casa dele é 30 meses, né? Mas daí, eu quero imóvel. Não é a hora que a pessoa quer, né? A lei protege, então... E mesmo estando ali naquele prazo indeterminado, onde permite a denúncia cheia, não adianta ele chegar assim, eu quero o imóvel porque é para uso próprio, que é um dos itens que tem lá no artigo que diz que ele pode pedir, que seria a denúncia cheia. Só que é para uso próprio, ele tem que comprovar. E ele vai ter que comprovar, né? Então, aí esse proprietário do imóvel disse, não, nós temos que, voltando lá naquele exemplo que eu disse, que nós estamos aí na prática, né? Nós estamos com esse inquilino que não cuidou bem do imóvel, não cuida, né? Com limpeza, com higiene. E daí
eu chamei, aí eu falei, expliquei pro proprietário que nós tínhamos que esperar os 30 meses. Os 30 meses, porque o contrato foi feito de 30 meses. Então, e a gente enviou uma carta para ele, para o inquilino, 6 meses antes, né? É porque assim, ó, a denúncia cheia, ela não se aplica no contrato de 30 meses. Não. Então, tem que ficar bem claro isso. Um contrato de 30 meses, ele é diferente de um contrato com prazo diferente, de 1 ano, 2 anos, seja lá qual for o prazo, né? Ele tem regras diferentes. Então, assim, contratos de 30 meses e contratos com outros prazos têm regras diferentes. Isso, tem regras. Contratos com prazo menor do que 30 meses podem vir a ser usada a denúncia cheia. Sim. Porém, essa denúncia cheia só pode ser usada no período onde o prazo já é indeterminado. Ele já passou a vigência do contrato escrito. É isso. Já está com prazo indeterminado. Mas a denúncia cheia não é só chegar da boca para fora e dizer o motivo. Sim. É necessário comprovar. É necessário comprovar. Um dos itens que está lá no artigo 47 é quando a pessoa ela quer ceder o imóvel, ela tem um descendente dele, né? Lá o proprietário tem um filho que casou, uma filha que casou, ou quer ir morar sozinho, e que esse imóvel ele pode comprovar dizendo que esse filho vai morar, ou então para o sogro, para a sogra, ou para o pai, ou para a mãe, ou para o vô, para a avó, tanto para ascendentes quanto para descendentes, né? Anterior a ele e após ele, né? Como vô e vó antecede, e filho depois dele, que é o descendente dele. Então ele pode comprovar, dizer que esse filho precisa morar neste imóvel, né? Ou o pai ou a mãe, ou o sogro e a sogra, né? Desde que ele atenda os requisitos que a lei pede para que a denúncia cheia seja feita e que ele comprove, ele pode fazer. Só que tem que estar nesse período indeterminado. Isso. E o contrato por escrito tem que ser inferior a 30 meses. Inferior a 30 meses, independente se ele é 1 ano, 2 anos, né? Mas naquele prazo ali venceu esse contrato de 1 ano, esse período, aí cabe essa denúncia cheia, né? E dele, onde entra o artigo 47, que tem ali alguns itens citados, da qual onde ele pode dizer que ele precisa deste imóvel. E comprovar. E comprovar, com provas, né? Só que aí a gente também entra numa outra questão, porque a gente falou até agora em locação residencial, outra coisa, e na locação residencial a gente já vê que tem alguns pontos que são diferentes, né? O tipo do contrato, há um contrato de 1 ano, um contrato de 30 meses, é diferente, cada um tem um tipo de regra diferente, só que a locação, quando ela é uma locação comercial, a regra também muda, que é outra coisa que a pessoa não pode esquecer. Tem que tomar muito cuidado também quando não é o residencial, né? Porque às vezes pode acontecer que eu também tenho um caso parecido com esse. Né? O contrato de locação não residencial e a pessoa quis o local, né? Então, para este local, ele fez a melhoria. Ele alugou para construir, para poder criar a empresa dele, que é o tal do BTS, né, Luciana? Isso, é o Build Suite. E que é muito no comum, alguns falam BTS, né? Em inglês é o Build Suite. O significado de... é porque você constrói para fazer um negócio. Isso, constrói para fazer um negócio, foi esse caso. O local lá era comercial, né? Não residencial, comercial.
tinha uma construção antiga, mas que precisava de melhorias, mas ele tinha um grande recuo para chegar até a avenida. É uma das avenidas que nós temos aqui na nossa cidade, e que essa avenida é muito movimentada, e a pessoa que alugou foi uma pessoa de peças, né? E ali foca muito, ali aquela região, ela desenvolveu muito essas coisas de oficina mecânica e vendas de peças e tintas automotivas, e essa pessoa quis fazer uma loja para ele ali dessas peças, então também sobrava esse terreno, né? Essa parte na frente, então ele quis construir. Ele construiu, né, essa parte nesse terreno lá. Então, nesse caso aí... Também não se aplica a denúncia cheia. Não se aplica, porque ele fez essa melhoria no imóvel, né? Ele construiu. Porque se a gente for olhar o caso, né, Lúcia, o proprietário, que é o locador... Mas esse é um excelente inquilino, é maravilhoso. Se este imóvel um dia for à venda, é capaz até dele também comprar, sabe? Então porque se a gente for olhar a questão do Build Suites, né? Que é um locatário, ele foi lá, ele alugou aquele imóvel para ele construir, porque ele precisava de uma construção diferente para o negócio dele. De certa forma, o locador, que é o proprietário, ele está em vantagem, né? Porque o inquilino foi lá, fez essa construção, melhorou aquele imóvel do proprietário, então ele tem uma certa vantagem nesse quesito. E aí tem que ficar atento também às questões do contrato. Por quê? Porque nesse caso, como o proprietário ele está em vantagem, ele não vai poder retirar o inquilino por qualquer motivo também desse imóvel. Sim. Né? Só que dependendo as negociações que foram feitas e o que consta nesse contrato, aí sim, por isso que a gente fala, né, que na verdade assim, cada caso é um caso, cada caso tem que ser analisado para saber qual é o melhor caminho, porque às vezes uma situação que está descrita no contrato vai mudar todo o restante da situação. Sim. Sem dúvida que isso muda, né? É por isso que nós, profissionais da área, nós temos que sempre estar atento a essas situações, né? Porque cada caso é um caso, cada contrato você tem que adequar essas situações nesses contratos, né? Então, por isso que lá no início do vídeo eu disse que o profissional, nós corretores de imóveis, se você está iniciando, alguém está iniciando aí, o administrador, né? Ele deve consultar um advogado, né? Seja uma pessoa específica, só na área do ramo imobiliário, né? Para poder saber elaborar realmente essas situações nessa hora, nesse momento, né? Aí o corretor não pode ficar inseguro, né? Se ele está trabalhando lá este imóvel, o proprietário veio, colocou este imóvel estava feio, estava abandonado, estava desprezado, precisava de melhoria, mas você está anunciando para alugar agora. Aí eu achei um inquilino, esse inquilino ele quer construir, quer melhorar, como é que vamos fazer, né? Porque às vezes nessa negociação pode ter N coisas. Sim. Pode ter um prazo de carência. Sim, daí o proprietário, você corretor, você não pode deixar de alugar o imóvel nessa hora, porque então você tem que ir atrás disso, né? Por isso que eu disse que tem que consultar um advogado e pegar uma boa orientação nesse sentido, né? Ou se você tiver dúvida aí, se você tá vendo, tá ouvindo, tá vendo esse vídeo agora, se você tiver dúvida, mande uma pergunta para nós também. Você pode nos questionar. Se o que tiver do nosso alcance, nós vamos ajudá-lo, com certeza, né? Porque eu tenho aí muita experiência nesse ramo, então a gente está aí para se ajudar realmente, porque esses vídeos são feitos para ajudar você,
corretor de imóveis que está iniciando ou que já iniciou e está passando por alguma situação que você está em dúvida, você também pode nos questionar. É só fazer um comentário lá para nós ou enviar sua pergunta. Só para completar ali essa questão do Build Suite, não dá para a gente generalizar as coisas, sim, porque assim, a regra geral é que o proprietário não pode tirar aquele inquilino de lá porque ele fez uma construção. Só que tem que ver o que foi negociado nesse contrato, sim, porque muitas vezes o inquilino até construiu, só que já existiu um ressarcimento anterior, né? E esse ressarcimento pode ter vindo de várias formas. Ou às vezes o proprietário participou dessa construção, ou às vezes teve uma carência no valor do aluguel, sim, né? Pode ter acontecido N coisas que daí também vão mudar a forma como isso vai acontecer. Porque basicamente o que é? O inquilino construiu, é uma vantagem para o proprietário, então o proprietário tem que respeitar e não pode tirar o inquilino de lá. Mas o inquilino, se quiser sair, ele pode sair. Só que se teve uma negociação antes, se teve algum ressarcimento desse inquilino antes, aí a situação já muda de figura, então aí a análise já é outra, dependendo da situação. Em linhas gerais, não vai poder tirar o inquilino, né? Mas assim, tem que ficar atento aos detalhes da situação. Porque essa situação do BTS, pelo menos no meu ver, é uma situação muito específica, sim, que ela vai gerar coisas que são completamente diferentes das regras do jogo de outras situações. Porque conforme a negociação, como a Gi comentou, vai constar nesse contrato de locação. Ou então também pode ser elaboradas cláusulas, né? Conforme lá esse acordo, mediante esse BTS aí, que hoje está muito em voga isso, né? Porque muitas pessoas fazem esse tipo de negócio realmente, né? Então, tem que ser ali jogado não digo, mas assim, constar naquele contrato de locação, né? Aquela negociação que houve. Isso. Né? Até porque assim, o inquilino ele não vai querer construir para depois daqui a 1 ano, 2 anos ter que sair, né? Sim, porque daí o inquilino também gastou. Então a lei protege, não é que a lei protege o inquilino, o locatário em si, mas é porque ela prevê esse tipo de investimento para o locatário, né? O locatário desembolsou dinheiro, né? Desembolsou dinheiro é o que eu sempre digo também, né? Para melhorar o imóvel em si para o proprietário. Mas também houve um acordo lá entre eles, tá? Que a gente deixa isso também tudo bem especificado por e-mail, né, Gi? Né? Aqui na empresa hoje funciona bem assim, porque tudo tem que ser por e-mail, porque se você não faz se você faz por e-mail, na verdade, quando você usa o e-mail, o próprio e-mail ele serve para prova para qualquer tipo de conflito, né, que poderá ter no futuro. Então, aí lá, esses proprietários, existiu o locador, existiu o locatário, e eles fizeram um acordo entre si, né, onde a gente constou tudo lá nesse e-mail, e houve um desconto, vamos dizer lá, né, vai ser constado, o proprietário, o locador deu carência, já que essa pessoa estava construindo aqui, começou aquele contrato naquela data, lá vamos dizer, o contrato começou dia 1º, não, porque dia 1º de janeiro é feriado, né, vamos dizer assim, então, 1º de março, ele começou o contrato 1º de março, mas ele pediu 30, 60, 90 dias, vamos dizer assim, de carência em relação a isso. O que é que vai ser feito? O contrato vai começar ali a partir do dia 1º de março,
mas ele, na verdade, ele vai desembolsar para pagar um aluguel só após essa data de 90 dias, né? Ou 60 dias, ou 30 dias. Conforme o volume da quantidade que ele vai investir naquilo, né? Naquele negócio dele, que ele vai pedir essa carência, que ele vai botar em uso realmente, né? Porque assim, ó, é como qualquer negócio que o que a gente fala que tem que existir o ganha-ganha. A partir do momento que uma pessoa está ganhando mais do que a outra, isso está injusto, né? Então, se um personagem da história, seja o inquilino, seja o proprietário ou o próprio corretor, está saindo em vantagem, a coisa está injusta e o negócio não é um negócio legal de ser feito. Então a gente tem que fazer o ganha-ganha nessa questão do build suite também. Então, obviamente o locatário vai entrar, vai precisar construir por causa que ele vai precisar de uma edificação diferente. O proprietário vai estar em certa vantagem, mas a gente tem que ter uma vantagem para o inquilino também, para que realmente ambos ganhem no negócio. É isso mesmo, é bem isso. Então, só para a gente arrematar o vídeo, para a gente encerrar, porque eu acho que a gente já falou demais. Oxi. Falou sobre coisa que não tinha muito a ver com a questão da denúncia cheia, porque o objetivo era falar da denúncia cheia em si. Mas, resumidamente, então, é o seguinte: denúncia cheia, ela só pode ser aplicada em contratos inferiores a 30 meses e no período de vigência indeterminada. E a denúncia cheia, ela depende de alguns requisitos que o proprietário ele tem que comprovar. Isso mesmo. Aquele prazo indeterminado, né? Caiu no prazo indeterminado, ele pode jogar essa denúncia cheia. Ele tem contratos inferiores a 30 meses. Inferiores a 30 meses. Ok? Vambora? Bora! Tá na hora da boia. Se você tiver dúvida, questione, coloque. Se você gostou também, comenta. Se não gostou também, dá uma dica. Também dá uma dica. A gente tá aberto aqui para melhorar também. Não ficou claro aquele comentário de vocês, Lúcia? Pintou uma dúvida? Pode comentar aí, não tem problema. Nós estamos aqui. Nem sempre a gente vive de elogios. A gente está aqui aprendendo, né? E quanto mais a gente quer ensinar, é assim, nós não estamos ensinando nada, na verdade, porque cada vez que a gente faz um vídeo desse, a gente precisa buscar as informações, estudar, né? Ler, pra gente estar passando aí o que acontece no nosso dia a dia aqui com a nossa carteira de locação, não é, Gi? A gente acaba aprendendo junto também, né? A Isso. gente fala, mas a gente também acaba aprendendo junto. Tá bom, então. Muito obrigada. Muito obrigada e namastê. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.